Shalom, shalom, glória a Deus, graça e paz. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos começando mais uma live abençoada e nós queremos pedir a você que já vá compartilhando essa live, aí você que está entrando aí na live, vai compartilhando para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Caso você não seja inscrito ainda em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ok? Compartilhe, comente. Isso ajuda o nosso canal a crescer e faz com que essa mensagem chegue em outras pessoas, abençoando outras pessoas, abençoando outros casais. Então, vá entrando, vá compartilhando o máximo de pessoas que você puder, compartilhe, porque essa é uma forma bem simples de você evangelizar, né? Eu sempre costumo dizer que tem pessoas que têm essa temor, esse medo de evangelizar, de compartilhar o evangelho. Está aí uma forma bem simples de você compartilhar o evangelho. Quando você compartilha uma live como essa, cheia de vida de Deus, cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus, com certeza você estará abençoando muitas pessoas, abençoando muitos lares, muitas famílias, muitos casais. Então, compartilhe essa live para que outras pessoas sejam abençoadas, edificadas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E como sempre, nós queremos começar a live de hoje à noite com oração, com intercessão, clamando a Deus, pedindo ao Senhor que o seu Espírito nos conduza e que ele fale ao nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar esta live de hoje à noite em tuas mãos. Oramos para que o teu precioso e santo Espírito possa ter total liberdade de falar aos nossos corações através da tua doce e santa palavra. Em nome de Jesus, que os nossos corações sejam trabalhados, corrigidos, orientados, abençoados pela tua palavra e que nessa noite cada família, cada lar, cada casal experimente a tua bondade, a tua bênção e a tua misericórdia. Nós oramos no bendito nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, seja bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vindos. Vão compartilhando essa live para o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas sejam abençoadas, edificadas através da palavra de Deus. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância, né, de tratar a esposa com honra, a importância de tratar a esposa com honra. E semana passada nós falamos a importância, né, da mulher conduzir o seu esposo a Cristo, como a mulher cristã ela pode ganhar o seu esposo para Cristo. Nós falamos sobre isso na sexta-feira passada. E aí falamos com base em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 6, né? E hoje a gente completa, então, essa jornada trabalhando o versículo 7 de 1 Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 7, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Aí o texto continua, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos ler novamente? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Glória a Deus. Então, esse texto fala justamente sobre isso, da importância do esposo honrar a esposa. Ana Cristina falando aí, paz, paz, dona Ana, seja bem-vinda, vá compartilhando essa live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam muito abençoadas em nome de Jesus, ok? Então, a Bíblia nos fala sobre isso, né? Esse princípio de honrar a esposa, o marido honrar a esposa, o marido tratar a esposa com honra. E essa honra que o marido deve demonstrar para com sua esposa vai englobar pelo menos 4 aspectos, né? 4 aspectos da honra, 4 aspectos que o marido deve desenvolver para honrar a sua esposa. E o primeiro aspecto é exatamente o aspecto físico, ok? O primeiro aspecto é o aspecto físico. Olha o que a Bíblia diz, versículo 7 ainda, maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra. Então, no convívio, né, na questão física, no convívio ali do dia a dia, porque o casamento também é
um relacionamento físico. Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 5, verso de número 31. Se tornarão uma só carne. Então, honrar a esposa, o marido precisa honrar a esposa também no aspecto físico, ok? Isso significa o quê? Significa que o marido também precisa satisfazer as necessidades íntimas da sua esposa. Ele precisa satisfazer as necessidades íntimas da sua esposa. Significa que o marido ele não pode pensar apenas em si mesmo quando se trata da questão íntima, da questão sexual, mas ele precisa também pensar na sua esposa e, aliás, ele precisa dar prioridade à sua esposa na questão íntima, no que diz respeito à questão íntima, né? Então, honrar a sua esposa também no aspecto físico. E o que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 a 5. Olha o que diz. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então, observe que o texto começa falando direto, logo de início, para os maridos. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Que deveres conjugais são esses que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando, está se referindo sobre a questão da intimidade sexual, ou seja, é responsabilidade do marido trazer satisfação íntima para a sua esposa. Ele não pode pensar apenas em si mesmo, ele não pode pensar apenas em seu prazer, mas ele precisa priorizar a sua esposa no aspecto físico do relacionamento, ou seja, no aspecto íntimo, no aspecto sexual. E aí o texto continua dizendo, versículo 4, olha o que o texto diz no verso 4, 1 Coríntios 7, 4, diz assim, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, como eu estou falando, né, hoje à noite, o corpo da esposa pertence ao marido, mas também o corpo do marido pertence à esposa. E porque o corpo do marido pertence à esposa, o marido precisa honrar a sua esposa também no aspecto físico, íntimo do casamento, né? Em relação à intimidade conjugal. E aí ele continua dizendo no versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz assim, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não ostente por não terem domínio próprio. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que nenhum nem outro, né? Pode se privar sexualmente um do outro. E aqui agora estou falando para os maridos, né? O marido também não tem esse direito de negar-se à sua esposa, né? De não dar-se à sua esposa, de não satisfazer intimamente a sua esposa. A Bíblia nos fala que tanto a esposa precisa satisfazer intimamente o seu marido, como também o marido precisa satisfazer intimamente sua esposa, ou seja, ele precisa também priorizar a sua esposa no aspecto íntimo, ok? Então, o primeiro aspecto da honra que o marido precisa devotar à sua esposa é no aspecto físico, né? Porque o relacionamento conjugal é também um relacionamento físico. Então, ele precisa honrar a sua esposa também no aspecto físico. E o que significa essa honra no aspecto físico? O que inclui, né? Essa honra no aspecto físico inclui fidelidade conjugal, ok? Então, significa que o esposo, tanto quanto a esposa, precisa ser fiel no casamento, precisa ser fiel no aspecto conjugal. O marido não pode derramar as suas energias sexuais fora do casamento. Não, por quê? Porque as suas energias sexuais íntimas é um direito da sua esposa, é um direito que a sua esposa tem. Então, o marido não pode derramar essas energias sexuais fora do casamento, né? Então, o aspecto físico inclui também que ele seja fiel à sua esposa. E olha o que as Sagradas Escrituras nos diz. Primeira, em Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 16, diz assim, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Olha o que Salomão está dizendo. Ele está dizendo, por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas? E aqui ele está usando uma linguagem poética, mas a ideia aqui é justamente da questão íntima, né? Ele está dizendo, não desperdice as suas fontes, as suas energias, né, sexuais fora, nas ruas. Não faça isso. E aí ele continua dizendo, assim, no versículo de número 18 e 19, ele diz assim, seja bendita a sua fonte, alegre-se
com a esposa da sua juventude. Olha o que ele está dizendo para nós maridos. Olha o que ele está dizendo para os maridos. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Aí ele continua. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Então, olha só, ele está mostrando claramente que o esposo precisa se concentrar na sua esposa. Ele não pode derramar as suas energias fora de casa. Ele não pode derramar as suas fontes fora de casa. Ele tem que investir nessas fontes com a sua esposa. Então, o aspecto da honra também, o aspecto físico da honra, também inclui fidelidade conjugal. E aí ele continua no versículo de número 20 e 21. Eu estou lendo Provérbios capítulo 5, ok? Então, no versículo 20 e 21, ele diz assim: por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por querer abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Olha aí, então ele faz a pergunta e ele responde: por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Então, o que significa isso? Que o marido não pode ser infiel à sua esposa, o marido não pode gastar as suas energias fora de casa com outras mulheres. Por quê? Porque o Senhor vê os caminhos do homem, porque o Senhor examina todos os seus passos. Ou seja, nós, como maridos, teremos uma responsabilidade perante Deus com relação à nossa esposa, com relação à nossa família. Nós temos uma responsabilidade. Deus nos deu a esposa para sermos fiéis a ela, para amarmos, para cuidarmos, para zelarmos da esposa. Então, é nossa responsabilidade ser fiéis à esposa. Deus nos deu uma responsabilidade, é responsabilidade do marido ser fiel à sua esposa. Então, olha o que a Bíblia nos fala: por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma mulher leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. A Bíblia também nos fala em Malaquias, capítulo de número 2, no verso de número 14, dizendo assim, ó: o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Olha que texto poderoso e precioso. Deus chamando o marido agora na responsabilidade da fidelidade conjugal. O Senhor está dizendo: eu sou testemunha. O Senhor é testemunha. Ele é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, entre você e a sua esposa, né? Ele está dizendo que é testemunha. Então, no dia do casamento, certamente, os cônjuges, eles convidam muitas testemunhas. Convidam amigos, familiares, para testemunhar aquele momento, né? Só que a Bíblia diz que acima dessas testemunhas humanas está o Senhor. O Senhor é testemunha da aliança de casamento. O Senhor é testemunha de que você fez uma aliança com a sua mulher, que o texto chama aqui a mulher da sua juventude, a mulher da sua mocidade. E aí ele diz assim: mas você não cumpriu a sua fidelidade, a promessa de fidelidade. Lembra que quando nós nos casamos, nós fazemos um juramento, fazemos um pacto de fidelidade? Prometo ser fiel a você na doença ou na saúde, né? Enfermo ou com saúde, em riqueza ou na pobreza. Não é assim? Na desventura, em qualquer situação, nós prometemos fidelidade, é ou não é? Só que essa fidelidade, ela não pode ser quebrada. Ok? Por quê? Porque Deus é testemunha dessa aliança que nós fizemos com a mulher da nossa mocidade. É uma aliança, o casamento é uma aliança, o casamento é um pacto. Aí Deus diz que nós fizemos uma aliança e Ele foi testemunha dessa aliança. Embora você tenha convidado outras pessoas para testemunhar essa aliança, esse casamento, Deus é testemunha, Deus é testemunha. E aí o texto continua dizendo, né, que a sua esposa é a mulher do seu acordo matrimonial, a mulher da sua aliança, a mulher da sua aliança, né? A minha esposa até gosta, quando eu brinco com ela, dizendo assim: você é a mulher da minha aliança, né? Ela acha engraçado, mas é exatamente isso que a Bíblia diz, né? A esposa é a mulher da nossa aliança, com quem nós fizemos uma aliança, um pacto, né? Diante de Deus e diante das pessoas. Por isso, honrar a esposa também inclui ser fiel aos votos matrimoniais.
Honrar a esposa fisicamente inclui priorizar a esposa no quesito da intimidade, mas também inclui ser fiel à esposa no que diz respeito à vida conjugal, ser fiel à esposa, né, ter essas marcas da fidelidade no seu caráter e na sua vida. Amém? Então é importante que entendamos isso como homens de Deus, que foi chamado para cuidar da esposa, para amar a esposa, para proteger a esposa e a família. Deus nos deu essa responsabilidade. Muito bem, glória a Deus. Se você não é inscrito em nosso canal ainda, quero convidar você para se inscrever em nosso canal, ok? Deixa também o seu like aí na nossa live, comente, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, porque o Espírito Santo com certeza vai falar ao coração dessa família, ao coração dessa pessoa, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo. O segundo aspecto da honra é o aspecto intelectual, né? É o aspecto intelectual. Por quê? Porque o texto nos diz assim, ó, o texto bíblico diz assim, o texto que nós lemos em 1 Pedro 3:7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. E aí isso fala da gente estar constantemente buscando conhecer a esposa, né? Eu costumo dizer que casamento é essa constante universidade, essa constante faculdade. A gente não aprende nunca. Perdão, não é que não aprende, a gente nunca para de aprender, né? Essa é a expressão. A gente nunca para de aprender. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo. Então, nós precisamos continuar crescendo, nós precisamos continuar conhecendo a esposa. Então, isso fala do aspecto intelectual. O texto diz assim: igualmente viver a vida comum do lar com discernimento. Olha só, o apóstolo Pedro diz que nós devemos viver com a nossa esposa, a vida comum do lar, com discernimento. Algumas traduções dizem com entendimento, ok? Fala de continuar conhecendo. Conhecer o que a esposa, por exemplo, conhecer o que a esposa gosta e o que a esposa não gosta, né? Já que o seu alvo como marido é agradar a sua esposa. Então, você conhece o que sua esposa gosta, você conhece o que sua esposa não gosta. O seu alvo, qual é o seu alvo? O seu alvo é agradar a sua esposa, ok? O seu alvo é agradar a sua esposa. Por isso a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 7, verso 33. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como há de agradar a sua mulher. O homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como há de agradar a sua mulher. Amém? Shalom, Miralda Bastos, shalom, shalom. Deus abençoe. Vai compartilhando essa live aí para abençoar outras pessoas, abençoar outros casais. Então, olha o que a Bíblia nos fala. Qual é a sua meta como marido? A sua meta como marido é agradar a sua esposa. A sua meta como marido é agradar a sua esposa. Então, se a sua meta como marido é agradar a sua esposa, você precisa conhecer a sua esposa o suficiente para saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Conhecê-la o suficiente para saber o que agrada e o que não agrada. Não é verdade? Porque imagine, suponhamos que você queira agradar a sua esposa e você quer dar para ela um delicioso bolo de baunilha. Você prepara ou você manda fazer um delicioso bolo de baunilha para dar à sua esposa, porque você realmente quer agradá-la. E você traz com todo carinho aquele bolo de baunilha para sua esposa, para agradar. Mas, de repente, sua esposa pega aquele bolo de baunilha e ela experimenta um pedacinho assim, você percebe que pelo rosto dela, pela expressão facial, que ela não gostou muito. E aí você pergunta para ela, foi o quê, meu amor? Você não gostou do bolo? E ela diz para você, na verdade, é porque eu não gosto muito de bolo de baunilha. Eu prefiro bolo de chocolate. A minha preferência é bolo de chocolate. Uau! Uma coisa tão simples, mas você talvez não conhecia o gosto dela em relação ao bolo, né? A que tipo de bolo ela gosta, e você tentou agradar, mas você não conseguiu agradar. Por quê? Porque você não sabia o gosto da sua esposa. Então, conhecer
é importante, por isso que o texto diz que esse é um aspecto da honra, o aspecto intelectual, é você continuar conhecendo a sua esposa, e uma das coisas é conhecer o que a sua esposa gosta, conhecer o que a sua esposa não gosta, conhecer o que agrada a sua esposa, conhecer o que não agrada a sua esposa, para quê? Para que você possa, então, agradar, porque uma das suas metas como marido é agradar a sua esposa. Olha o que o texto sagrado diz, o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, ou seja, do planeta Terra, em como agradar a sua esposa. Significa dizer que a sua meta, homem casado, é agradar a sua esposa. O seu alvo é agradar a sua esposa. E para agradar a sua esposa, você precisa conhecê-la. Para agradar a sua esposa, você precisa conhecer o que ela gosta e o que ela não gosta, o que a agrada e o que a desagrada. Ok? Também conhecer as variações de humor, visto que grande parte das mulheres passa por uma montanha-russa hormonal todos os meses. Não é verdade? Você sabe muito bem disso, você é casado, você sabe, né, que a esposa ela passa por essa montanha-russa hormonal todos os meses. Umas mais que outras, umas com mais intensidade do que outras, mas a verdade é que a maioria das mulheres passa por essa montanha-russa hormonal, né, e às vezes ela está nesse período, né, que é chamado de TPM, tensão pré-menstrual, está chateada, está zangada, está aborrecida, está melancólica, está entristecida, e você fica sem saber o porquê. E eu me lembro quando me casei, eu tinha 18 anos de idade, e que minha esposa entrava nesses períodos assim, eu não conseguia entender, eu achava que minha esposa era bipolar, porque uma hora ela estava feliz, uma hora ela estava contente, no outro dia, ou 2, 3 dias depois, estava triste, estava zangada, aparentemente sem nada, ou estava melancólica, ou estava chorosa, até que eu entendi que isso faz parte do processo natural, né? Que é esse processo hormonal que a mulher passa todos os meses. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Então, olha só, um simples conhecimento. Então, entender a esposa nessas fases também que ela enfrenta, né, que ela passa, né, tanto nas fases da vida, como nessas fases, nessas pequenas fases mensais, né, que a mulher enfrenta mês a mês. Então, seja compreensivo para com a sua esposa. Conhecer também os sentimentos, conhecer quais são os medos, quais são os temores da sua esposa, quais são as esperanças, quais são os sonhos da sua esposa. Você sabe quais são os sonhos da sua esposa? A sua esposa já compartilhou com você quais são os sonhos que queimam no coração dela, quais são os sonhos que ardem no coração dela. Você é um incentivador dos sonhos da sua esposa, você, sabe, está sempre incentivando os sonhos da sua esposa, ou você é alguém que lança um balde de água fria nos sonhos da sua esposa? Então, você, como marido, precisa ser um incentivador, você precisa ser alguém que nutre os sonhos da sua esposa, e para isso você precisa conhecer esses sonhos. E por quê? Porque o marido, como líder, né? A Bíblia diz que o marido é o cabeça do lar, e o cabeça no sentido de que ele tem a responsabilidade de liderar a sua esposa, ele lidera pelo exemplo e ele lidera pelo amor. E como líder da família, como líder da esposa e da família, o marido tem a responsabilidade de liderar de que maneira? Sendo protetor, sendo um provedor e também sendo um promotor, alguém que promove, né? Alguém que promove a esposa. Então, você como marido, nós como maridos, temos a responsabilidade de promover a nossa esposa, de fazê-la sonhar, de ajudar no seu sonho, de cooperar para que os sonhos que Deus colocou no coração da nossa esposa sejam de fato concretizados. Então, nós temos essa responsabilidade como maridos, por quê? Porque o marido ele é também alguém que promove a esposa e a família. Então, nessa função de promover, ele também ajuda a esposa a alcançar os seus sonhos, a alcançar os seus objetivos, a alcançar as suas metas, ok? Então, para isso, você precisa conhecer. Então, conheça, continue conhecendo, através da conversa, do diálogo, da atenção, da empatia, você vai conhecendo a sua esposa, e conhecendo a sua esposa, você tem a oportunidade e o privilégio de ser bênção no sentido de ajudá-la a ver os seus sonhos se realizando, a ver os seus sonhos se concretizando. Um outro aspecto da honra, já falei de 2 aspectos da honra, que o marido precisa honrar a esposa: o aspecto físico, né, e o segundo que eu acabei de falar agora, o aspecto intelectual, no sentido de que ele precisa continuar conhecendo a sua esposa, aprendendo sobre ela. Mas o terceiro aspecto que o marido precisa honrar a sua esposa é o aspecto emocional. E aí o texto bíblico diz assim, olha o que diz a palavra de Deus: tendo consideração.
Então, a Bíblia está nos orientando a ter consideração. Ele diz, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Então, observe que a Bíblia está dizendo que marido e mulher são juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Volto a dizer, Deus deu a responsabilidade ao homem de ser o cabeça do lar, no sentido de que ele é a origem, no sentido de que ele é o responsável pela liderança da família, mas a Bíblia deixa bem claro que isso é só no sentido de autoridade, no sentido de valor e de preciosidade aos olhos de Deus. Homem e mulher são iguais. A Bíblia diz que eles são herdeiros da mesma graça da vida, ok? São herdeiros da mesma graça da vida. Então, eles têm o mesmo valor perante Deus, eles têm a mesma preciosidade perante Deus. Por isso, o texto diz que o marido precisa tratar a mulher com consideração, ok? Isso também tem a ver com o aspecto emocional, tratar a mulher com consideração, ok? Como parte mais frágil. Agora, essa parte mais frágil significa o quê? Pensa aí numa joia bem cara, uma joia rara, né? Mas ao mesmo tempo que precisa de muito cuidado, de muita atenção. Então, pensa em uma joia rara. Então, a mulher, quando a Bíblia fala que a mulher é essa parte mais frágil, é nesse sentido, né? Uma joia rara, caríssima, mas que tem que ser manuseada com cuidado, com atenção, com delicadeza, para que não se quebre, ok? E aí, muitas vezes, nós maridos podemos correr o risco de, com a nossa aspereza, dureza, né, em nossas palavras, no nosso trato, na forma de tratar a esposa, quebrar a esposa, quebrar o coração da esposa, quebrar os sentimentos da esposa. E nós não podemos fazer isso. Nós somos chamados por Deus para edificar a nossa esposa, para edificar a nossa casa. E aí, esse cuidado inclui um cuidado com as palavras, ok? Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca quando nós tratamos com a nossa esposa. Por quê? Tem maridos que dizem assim, eu nunca agredi a minha esposa. E ele se refere à agressão física, não é? Só que agressão verbal também é agressão, não é? E a agressão verbal também fere, também machuca. A agressão verbal também desconstrói a mulher emocionalmente, ok? Então, nós precisamos ter cuidado para não tratar a esposa com aspereza, não tratar a esposa com rudeza. E olha o que a Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, versículo de número 19. Colossenses 3, 19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Maridos, amem suas mulheres e não as trate com amargura. Então, é isso que a Bíblia está nos dizendo. Ame sua mulher e não trate sua mulher com amargura, com aspereza. Trate sua mulher com amor. Trate sua mulher com amor, porque você foi chamado por Deus para amar a sua esposa. Agora, quais são as características do amor bíblico? Você quer saber quais são as características do amor bíblico? A Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4 até o versículo 8, as características do amor bíblico. Algumas pessoas acreditam que 1 Coríntios 13 é apenas um poema sobre o amor. Não, não é um poema sobre o amor apenas. Embora esteja essa construção, né, desse texto, é uma construção poética, mas 1 Coríntios 13 é um texto para a gente aplicar na nossa vida, principalmente em relação ao casamento. Então, quais são as características deste amor bíblico? O texto diz que o amor bíblico é paciente. Nós temos sido pacientes com a nossa esposa, temos sido pacientes. O amor bíblico, ele é bondoso. Esse amor que Deus quer colocar em nosso coração, que Deus colocou em nosso coração, ele é bondoso. Não inveja. Algumas traduções dizem não é ciumento, não tem ciúmes, né? Não se vangloria, não se orgulha. Então, esse amor bíblico é um amor humilde. Não maltrata. Esse amor não maltrata. Temos maltratado a nossa esposa com nossas palavras, atitudes, ações, desconsideração. Então, não é amor, né? Porque o amor não maltrata. O amor não procura os seus próprios interesses, ou seja, não coloca os seus interesses em primeiro lugar. Nós temos colocado os nossos interesses como homem em primeiro lugar. Se temos feito isso, nós não estamos amando a nossa esposa como a Bíblia diz que nós devemos amar.
Porque a Bíblia está dizendo que o amor, ele não procura os seus próprios interesses, ou seja, ele não coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar. Então, se eu amo a minha esposa, eu preciso colocar os interesses da minha esposa em primeiro lugar. A minha esposa, ela precisa ter prioridade na minha vida, no meu coração. Como já falei aqui em outros momentos, o que acontece? O nosso relacionamento conjugal só está abaixo do nosso relacionamento com Deus. Então, na ordem de prioridade, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, e depois o nosso relacionamento conjugal, ok? Depois vem os outros relacionamentos com os filhos, com os pais, com os amigos, com os colegas de trabalho, faculdade, enfim, qualquer outro tipo de relacionamento vem depois do relacionamento conjugal. Primeiro o nosso relacionamento com Deus e logo em seguida o nosso relacionamento conjugal. Então, significa dizer que a sua esposa precisa ter prioridade, ela precisa estar em número 1 na sua lista de prioridade em termos de relacionamentos humanos. Porque o texto diz assim, que o amor não procura os seus próprios interesses, ou seja, você não está em busca dos seus próprios interesses, você coloca os interesses da sua esposa em primeiro lugar. Não se ira facilmente, o amor não se ira facilmente. Temos nos irado facilmente. O amor, uma característica do amor é que ele é longânimo, né? Ele tem um longo ânimo. Então não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. Você está com rancor da sua esposa, você está se vingando da sua esposa aos pouquinhos, tratando ela com amargura para se vingar. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. São características do amor. Tudo sofre, ou seja, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Então, são essas as características do amor. Então, observe que no aspecto emocional, o marido é chamado para honrar sua esposa com amor, com delicadeza, né? Com afeição, com carinho, com palavras brandas, com palavras meigas, com palavras delicadas, ok? Então, esse trato fino é importante que nós aprendamos, que nós desenvolvamos esse trato fino para honrar a nossa esposa com esse trato fino. Porque a Bíblia nos fala que a nossa missão como marido é essa aqui, ó. Essa é a minha missão e a sua missão. A nossa missão como marido é essa aqui. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Maridos, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, é assim que a Bíblia nos chama, para honrar a esposa amando a esposa. Não qualquer amor, mas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ele. Então, essa é a nossa missão como maridos, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aí você viu as características do amor em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao verso 5. E o último, né, o último aspecto é um aspecto espiritual. O texto diz assim, isso é muito, muito forte. Olha o que o texto sagrado diz. Tratem-na com honra. Está falando para o marido tratar a esposa com honra. Tratem-na com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que, olha só, presta atenção nisso aqui, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ok? Então, se você honra a sua esposa, se você honra a sua mulher, com todos aqueles aspectos que nós já falamos nos versículos anteriores, o que vai acontecer? O texto diz, se você não honrar, as suas orações podem ser interrompidas. E a ideia no original é de obstrução, né? De obstrução. Significa que se você desonrar a esposa nos aspectos falados acima, pode obstruir as suas orações. As suas orações podem ficar obstruídas, né? É como a ideia aqui, é como se as nossas orações subissem para Deus em um canal e as respostas de Deus descessem para nós em um canal. É mais ou menos a ideia aqui, né? E como se todas essas coisas, essa aspereza, essa falta de trato fino com a esposa, a desonra à esposa em todas as áreas que já falamos, começasse a obstruir
este canal de comunicação com Deus, de maneira que as nossas orações ficassem obstruídas. Como nós costumamos dizer, a oração não passou do teto, a oração não subiu. Então, tratar a esposa com desonra pode impedir com que as nossas orações subam para Deus. Tratar a nossa esposa com desonra pode impedir com que as nossas orações sejam respondidas por Deus. Isso é muito sério. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso, porque a nossa vida conjugal também se relaciona com a nossa vida espiritual. Uma coisa se relaciona com outra, né? Nós somos seres espirituais. E a nossa vida espiritual também, ela está conectada com a nossa vida conjugal e vice-versa. Por isso, se nós ficarmos no casamento, nos ferindo, nos machucando, nos degladiando, né? Isso vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus, isso vai impedir que as nossas orações sejam respondidas, pode ser uma obstrução nesse canal, vou assim dizer para você entender, nesse canal que leva as nossas orações a Deus e que trazem as respostas de Deus para nós. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Olha o que o texto diz, Efésios capítulo 5, versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, observe que o apóstolo Paulo agora diz que o marido, quando ele ama a sua esposa, na verdade, ele está amando a si mesmo. Olha, da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, se você honra a sua esposa, se você trata a sua esposa com honra, com carinho, com delicadeza, com amor, com atenção, na verdade, você está abençoando a sua própria vida. Você está plantando uma semente de honra para colher semente de honra em sua própria vida. Então, ao amar a sua esposa, você está amando também a si mesmo. Quando você planta semente de honra na vida da sua esposa, você está também plantando uma semente para colher honra sobre a sua própria vida. E uma delas é a bênção de ter as suas orações respondidas, a bênção de ter o seu clamor respondido. E aí o texto continua dizendo, verso 29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ok? Então, como é que Cristo faz com a igreja? Cristo cuida da igreja, Cristo alimenta a igreja. Ok? E aí a Bíblia diz que o marido precisa amar a sua esposa desse mesmo jeito e que o marido precisa cuidar e alimentar a sua esposa. Ok? Em todos os aspectos falando, não apenas no aspecto físico, mas em todos os aspectos. É responsabilidade do marido cuidar da sua esposa e alimentar a esposa, os sonhos, a esperança, né? Enfim, todas as áreas da vida da esposa. Então, isso é honra. E quando nós tratamos a nossa esposa com honra, nós nos abrimos para ter as nossas orações respondidas, nós nos abrimos para que, em nome de Jesus, anjos de Deus tragam respostas às nossas orações, aos nossos clamores. E, às vezes, muitas das respostas que nós estamos buscando de Deus não foram alcançadas ainda. Exatamente. Por quê? Porque temos tratado nossa esposa com desonra. E a desonra no casamento obstrui as nossas orações, obstrui a nossa vida de oração, impede as nossas orações. Então, o aspecto espiritual fala exatamente disso. Nós precisamos tratar a nossa esposa com honra, porque casamento e vida espiritual estão ligados. Relacionamento conjugal e o nosso relacionamento com Deus estão ligados, um interfere no outro. Nós precisamos entender isso, ok? Então, se nós queremos ter as respostas de Deus para as nossas orações, para os nossos clamores, uma das coisas que nós precisamos vigiar é tratar a esposa com honra, com amor, com cuidado, como realmente a Bíblia diz que ela é uma joia preciosa. A sua esposa é uma joia preciosa. A sua esposa é um presente que Deus lhe deu. A Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa encontrou um bem precioso. A sua esposa é um presente que Deus lhe deu. Então, honre a sua esposa, ame a sua esposa, trate a sua esposa com carinho, com amor, com atenção, com delicadeza. Faça isso. Trate a sua esposa realmente como um presente precioso que Deus lhe deu. Ok? E se você plantar essa semente de honra na vida da sua esposa, com certeza absoluta, você vai colher honra na sua vida, no nome de Jesus. Ok? Deus abençoe você.
nós estaremos orando nesse instante, encerrando esta live com oração, com intercessão, e o meu clamor é para que essa palavra possa entrar no seu coração e abençoar a sua vida e o seu casamento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos levantar um clamor por este casal, e eu peço a Ti que o Senhor abençoe este casamento, que todas as cadeias espirituais que estão prendendo esse casal sejam quebradas em nome de Jesus, e que este casal seja, meu Deus, livre para amar-se mutuamente. Peço ao Senhor que ajude este marido que está aprendendo da tua palavra, a ser um marido que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que ele possa tratar a sua esposa com honra, ó Deus, em nome de Jesus, e tratá-la como uma joia rara e preciosa, para o bem da família, para o bem do casamento. Ajuda-nos, em nome de Jesus, nós pedimos. Faça isso para a tua glória, e que este casamento, Pai, seja um pedacinho do céu, um casamento abençoado e blindado pelo sangue de Jesus Cristo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero pedir a você mais uma vez, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva em nosso canal, curta essa live, comente, compartilhe, pode compartilhar, ela vai ficar gravada, as pessoas terão acesso. Compartilhe para que outras pessoas e outros casais sejam ministrados, sejam abençoados pela palavra e pela presença de Deus, ok? E se você deseja semear no nosso ministério, generosamente e voluntariamente, está aqui o nosso Pix, você pode mandar a sua semente para esse Pix 73988896920, com certeza é um ato de generosidade, ok? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu casamento, e que o seu lar seja um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz. Shalom!